Olá, meus amores, tudo certinho com vocês? A gente está aqui em mais um encontro, né, em que nós vamos aí conhecer mais um termo e é importante que vocês prestem bem atenção em tudo que foi explicado, lembrando que a partir da explicação, é claro, pode surgir alguma dúvida e nas aulas ao vivo a gente vai estar aí tirando essas dúvidas tudo certinho, tá bom? Mas por enquanto, vamos lá, é hora da gente estudar. E o assunto hoje é adjunto adnominal. Adjunto adnominal. Acredito que você já tenha até ouvido falar. Já deu uma estudadinha, mas é sempre bom a gente dar uma revisada. Vamos nessa? Bom, o que é um adjunto adnominal? Bom, primeiro é importante saber que ele é um termo acessório. Pode estar na oração, como pode não estar na oração, tá? Diferente dos termos essenciais, né? Lá que a gente estudou de sujeito e predicado que tem que ter na oração, claro. E ele é utilizado para atribuir, determinar, modificar ou classificar um substantivo. Gente, a partir desse segundo ponto, eu já vou dar uma dica para vocês, né? Mais para frente vocês vão perceber que essa dica é muito valiosa. Por quê? Para nós entendermos e para termos facilidade, né, e segurança na identificação de um adjunto adnominal, a morfologia é de grande importância. Por quê? Primeiro ponto, ele vai se relacionar com o substantivo. Então é importante, né, a gente fazer essa identificação correta do substantivo. E esse substantivo, ele sempre, gente, é muito importante vocês perceberem, quando a gente usa esse termo sempre, então daí você vê que você já tem um direcionamento certo, né, para fazer essa análise. Acompanha sempre o substantivo nuclear de uma determinada função sintática. Então pode ser núcleo do objeto, núcleo do sujeito, né, núcleo do adjunto adverbial. E então você fazendo a identificação desse núcleo fica muito mais tranquilo. Por quê? Porque o adjunto adnominal vai se relacionar com esse núcleo. Então, a classificação correta desse núcleo já vai facilitar bastante a identificação desse adjunto adnominal, tá? Bom, adjunto adnominal. As letras ad, né, que é o início de cada uma dessas palavras, significa estar junto. É muito importante a gente saber esse significado, porque estar junto, olha só como é que eu posso fazer essa análise aí. Adjunto, né? Aí vem de novo ali junto, o ad significando junto, do nome. Então, junto ao nome, todo o significado da palavra está direcionado para estar junto ao nome, que é a função dele. Que nome é esse? O substantivo. Então, mais uma vez, eu estou voltando aqui para frisar que é o termo da oração que sempre está ao lado de um substantivo. Lembrando que o substantivo vai ser, né, a morfologia da análise, e quando eu vou para a sintaxe, esse substantivo vai ser um núcleo do sujeito, núcleo do objeto, do adjunto adverbial. Ele precisa ser um núcleo, tá? Isso é de grande importância. Então, logo a identificação desses núcleos fica mais fácil você direcionar para poder fazer a identificação desse adjunto adnominal. Por quê? Quais são, né? O que pode exercer a função de adjunto adnominal? Aí, gente, aqui a morfologia, aquela dica que eu dei lá no início da aula, ela vai se encaixar perfeitamente. Por quê? O adjunto adnominal ele pode ser representado por um adjetivo, locução adjetiva, um pronome adjetivo, um numeral e um artigo. 5 classes gramaticais. Então, a morfologia, nesse momento, o estudo dela é muito importante, né? Porque a partir dessa análise morfológica, a sintaxe, ela vai, né, passar por um processo de análise muito mais tranquilo, certinho? E para que você possa se lembrar da morfologia, é só lembrar da palavra plana. Plana? Você sabe o que é plana? Na verdade, gente, plana vai facilitar muito a sua vida. Por quê? Essas classes gramaticais que eu acabei, né, de citar, que representam, que têm a função de adjunto adnominal, elas vão estar representadas pelas iniciais dessa palavra. Plana. Então, o P de pronome, o L de locução adjetiva, o A de adjetivo, o N de numeral e o A de artigo. Então, fica muito mais tranquilo você lembrar. As classes gramaticais que vão ter função de adjunto adnominal são essas. Vejam só os exemplos que eu tenho aí. Meu carro chegou, né? O que chegou? Meu carro. Qual é o núcleo desse sujeito? Carro.
Observa que é um substantivo. Meu é o adjunto adnominal desse núcleo. Daqui a pouco a gente vai ver mais alguns exemplos, vocês vão ver isso claramente na classificação dos termos. Locução adjetiva, o professor de português, estou especificando, né, para esse núcleo professor. Professor de quê? Então eu estou limitando ali. Adjetivo, vi lindas mulheres ontem, então lindas aí, né, está direcionado a mulheres, junto ao nome. Numerais, vi duas mulheres ontem, duas, né, quantidade. Também eu estou limitando um número certo de mulheres, que é o substantivo, que é o núcleo aí desse objeto, tá? Artigos, os meninos chegaram. Então, eu tenho aí núcleo do sujeito, meninos, e o os vai ser o adjunto adnominal. Perceba que o adjunto adnominal está sempre ao lado do substantivo, que é, claro, a regra maior aí para a gente poder iniciar essa análise, procurar esse núcleo, que é o substantivo, certinho? Aí aqui eu trago alguns exemplos que você vai ver que vai ficar bem mais tranquilo para você entender. Aquela casa branca foi vendida. O que foi vendido? Aquela casa branca. Eu tenho o sujeito, eu tenho como núcleo do sujeito a palavra casa, tá? E aí eu tenho ao lado da palavra casa, junto ao nome, lembra do adjunto adnominal, junto ao nome, o nome é essa casa, né? Que é o núcleo desse sujeito, que é um substantivo. Então, aquela é um pronome adjetivo. Por que pronome adjetivo? O pronome adjetivo, gente, ele tem a função de modificar o substantivo. Porque eu poderia falar, casa branca foi vendida. A partir do momento que eu uso aquela, que é o pronome adjetivo, eu estou limitando. É qualquer casa? Não, é aquela específica, que é uma das funções aí do adjunto adnominal, que é especificar, né, esse substantivo. E eu tenho também outro adjunto adnominal, que é o adjetivo branca, tá? Estou qualificando aí. Então, adjuntos adnominais. Observem que primeiro eu fiz uma análise morfológica para fazer a classificação, claro, do adjunto adnominal. Por quê? São limitadas as classes gramaticais que têm essa função, né? A morfologia aí fica mais limitada. Minhas 4 amigas da escola prepararam tudo para a festa. Beleza. Quem preparou tudo para a festa? Minhas 4 amigas da escola. Eu tenho amiga como núcleo do sujeito. Beleza. Eu tenho minhas como pronome adjetivo, tá um pouquinho fora, mas dá para entender aqui o pronome adjetivo, né? Que é minhas, 4 vai ser o numeral e de escola vai ser a locução adjetiva. Observem que todos esses termos estão o quê? Direcionados a limitar, qualificar, né? Determinar esse substantivo amigas. De novo, o pronome adjetivo aí modificando. É qualquer amiga? Não, são minhas. Então, eu estou fazendo uma limitação aí para esse núcleo do sujeito, certo? Classificados como adjuntos adnominais. E eu vou para mais um exemplo, né? Roubaram meu cavalo de raça. Eu tenho aí um verbo na terceira pessoa do plural, em que eu não consigo determinar quem foi que roubou, então meu sujeito é indeterminado, tá? Roubaram meu cavalo. Se eu roubo algo, eu tenho aí todo, né, meu cavalo de raça classificado como objeto direto. Então, observa, dentro do objeto direto, que nos outros a gente trabalhou com o núcleo do sujeito, aqui fica claro mais um núcleo que você pode trabalhar, que é o núcleo do objeto direto, que é cavalo. Então, eu entro de novo aqui com o pronome adjetivo, meu é qualquer cavalo? Não, meu. Eu estou, né, modificando esse substantivo. E de raça, que é uma locução adjetiva, eu estou qualificando, né, o tipo de cavalo, então vão ser adjuntos adnominais. Muito importante, então, observem a partir desses exemplos, nós vamos ver mais alguns daqui a pouco. Muito importante, então, vocês perceberem o seguinte, meninos, como é importante a identificação correta desse núcleo e você fazer essa análise morfológica antes de fazer essa classificação sintática, certinho? E aí, eu apresento para vocês mais alguns exemplos, tá? Esse primeiro, quero comprar aquela casa. Quem quer comprar aquela casa? Eu tenho um sujeito desinencial. Tá. Se eu quero comprar algo. Aquela casa vai ser o quê? O meu objeto direto. De novo, eu trago para vocês aí como núcleo casa. Aí vem o pronome adjetivo, aquela, é qualquer casa? Não, especificamente aquela casa. Então, o pronome adjetivo vai ser classificado como adjunto adnominal, tá? E aí, 20 candidatos foram selecionados. Que foram selecionados 20 candidatos, eu tenho candidatos como núcleo do sujeito, e 20 numeral, né, quantitativo aí para o meu adjunto adnominal. Certinho? Meninos, é uma explicação rápida, que eu sei que vocês vão entender perfeitamente.
Caso surja alguma dúvida, é claro, a gente vai poder tirar, mas aí, de novo, eu reforço, né, essa revisão aí na morfologia, para que o entendimento da adjunta adnominal, a análise desse termo, fique bem mais tranquilo para vocês, tá bom? Beijo, tchau, tchau.